No vídeo de hoje falaremos sobre ideias para organizar a casa. Começando pelo hall de entrada. É útil utilizar no hall de entrada uma sapateira, um cabideiro para estar colocando casacos quando é inverno, suporte para guardar sombrinhas, guarda-chuva. Vocês vão ver que eu coloquei no vídeo alguns exemplos. Um aqui de casa, que é o cabideiro. A sapateira eu costumo deixar na entrada da área de serviço. Então, eu não coloco muito no... Porque a gente acaba entrando mais na área de serviço. Que eu já guardo compras que eu tenha feito, já higienizo o sapato, ou se no momento eu estou ocupada, eu deixo o sapato na sapateira para depois ser higienizado e depois ser colocado na sapateira do lado de dentro da casa. Eu coloquei também uma imagem que eu achei bem útil, que eu vi na internet, uma mulher que colocou 3 bancos, um em cima do outro, empilhado, criando uma sapateira. Achei bem útil. Aí ela colocou uns cabides para estar colocando casacos. Então, esse tipo de coisa em países frios é muito utilizado. Uma bandeja para estar colocando chaves. E também está disponibilizando uma caixa ou uma cestaria para estar colocando chinelos para retirar os sapatos quando você chegar da rua. Eu acho útil caixas organizadoras para estar colocando chaves, correspondências. Aqui é o outro suporte de chave, de correspondência. Eu coloco eco bag, a coleira do Furby. E aqui, como nós não fizemos armário na área de serviço, ela está um espaço aberto. Essa pecinha era uma prateleira que eu tinha em um apartamento. O que eu fiz? Meu marido queria jogar ela fora. Eu falei assim, não, eu vou reutilizar ela. Eu tenho pezinhos de inox, então você coloca os pezinhos de inox para mim e vou criar uma sapateira. E foi isso que a gente fez. Ele colocou os pezinhos de inox e eu criei esse espaço para a sapateira, um cestinho para ração do Furby. Coloco ecobags, deixo aqui disponibilizado um cestinho para o Furby. Reutilizei garrafa que vem com suco de laranja para estar colocando ração. Aqui é uma caixa que tem jornais que a gente utiliza para quando quebra alguma louça, aí a gente coloca em jornal e caixa. E aqui sacolinhas. Organizadores são úteis no dia a dia para a organização da casa. Existem diversos materiais, podendo ser de acrílico, plástico, caixas, madeira, cestaria em fibras naturais e sintéticas e até bandejas. Aqui é minha escrivaninha, a gaveta da escrivaninha, e eu organizo dessa forma. Coloco na parte de trás os fitas crepe, carimbos, furadores, tesouras, canetas e assim por diante. O que me ajuda muito é essa divisória de acrílico, que faz com que a escrivaninha fique mais organizada. E são itens e ideias, porque isso daqui é um porta-moeda. Incrível, né? Eu comprei como porta-moeda. E eu uso para fazer a divisão dos itens de escrivaninha, itens de escritório. Então, é dessa forma que eu utilizo. Uma das ideias para organizar a casa. Eu utilizo esse suporte exclusivamente para deixar o fone de ouvido do meu filho. Outros organizadores que eu utilizo: caixinha de plástico, de acrílico. Itens que eu acho útil para organizar gaveteiros. Aqui eu estou utilizando as próprias caixinhas que veio com acessórios para estar organizando isso. Aqui é uma caixinha de MDF e aqui outras caixinhas. Então eu acho bem útil para estar organizando.
Outro organizador para estar deixando a casa mais organizada, principalmente os gaveteiros. Então, a maquiagem eu coloco nesses organizadores que são encaixados, tá vendo? Você encaixa para que ele não separe. E acrescentei acrílico também. Armários em entradas ou corredores ajudam a otimizar itens, tirando acúmulos que possam existir em armários e closet. Em casa nós não temos armários no hall de entrada, mas a gente tem nos corredores. Nós temos 2 armários que, inclusive, os 2 armários foram feitos por nós, do zero, e vocês podem vou estar colocando aqui o vídeo falando sobre ele, que tipo de material a gente utilizou para estar construindo esses 2 armários, do zero, e feitos por nós. Então, esses 2 armários do corredor, a gente utiliza para sapateiras e bolsas. O outro armário a gente utiliza como roupeiro e também para casacos invernais. Então, no hall de entrada, eu coloquei uma mesinha baixa, onde eu coloco também uma bandeja para estar colocando chaves, e isso é uma forma de organizar a casa. Outra forma que eu utilizo também é um cabideiro, que é um suporte de cabide que se anexa à porta. Então, eu coloquei no quartinho dos fundos, na área de serviço, esse suporte de cabideiro, onde eu organizo vassoura, rodo, guarda-chuva, eco bags, então é bem útil. O que não pode faltar são as caixas. Caixas que podem ser de acrílico, plástico, cestas de sisal ou algum material sintético. Isso você pode estar distribuindo de várias formas. Pode estar utilizando até para guardar fios. Se você tem uma escrivaninha que não tem aquele suporte onde esconde os fios, é muito útil você estar utilizando até cestas, caixas, para estar guardando esses fios. Vou mostrar para vocês aqui do lado algumas imagens que eu encontrei. Para as despesas, é muito útil. Caixa, como eu já falei no vídeo, caixas de vários tipos de materiais, basta vocês encontrar o que melhor vai estar servindo a sua casa. Organizar armários, dispensas, e aqui em casa não pode faltar. Eu utilizo em gaveteiro para maquiagem, eu utilizo para mesa do lado da cama e até para escrivaninha. Aqui eu tenho esse suporte que eu utilizo para pratos e tampas, muito útil. E também eu utilizo um aramado para usar uma divisória, utilizando a altura do armário. Eu acho ele útil. É uma espécie de gaveta, né, aramada. Vamos falar de despensa? Quando a gente foi comprar o armário da cozinha planejado, uma das coisas que eu planejei no armário foi a minha despensa. Aí o que eu foquei na despensa? Eu queria uma despensa pequena. Por quê? Porque utilizamos poucos produtos na despensa. As latarias eu evito utilizar. Por quê? Porque eles têm conservante, aromatizante. Então, eu dou preferência para vegetais, verdura. Procurei fazer uma despensa de acordo com a necessidade da minha família. Para mim não necessitava uma despensa grande, porque não compro muitos itens para despensa. Na minha casa eu procuro consumir coisas mais naturais, ou utilizando comida brasileira e comida italiana. Então, vocês não vão encontrar uma despensa como a americana, porque os americanos utilizam muito salgadinho, é muito bolinho, é muito coisa industrializada, é muitas latarias, e isso vocês não vão ver na minha despensa. Também a gente tem que considerar que países como Estados Unidos, Canadá,
Mais Estados Unidos ainda, tem regiões que regiões que tem tufão, então por isso que eles utilizam bastante proteger nessas catástrofes climáticas, né? Então a minha despensa vai ter produtos básicos e maionese. O que eu uso na minha despensa é grãos como arroz, arroz integral, arroz branco, arroz arbóreo para risoto, arroz japonês, além de grãos como feijão, lentilha, grão de bico, chia, quinoa, fubá, granola, castanhas, uva passa, pipoca, que não pode faltar pipoca, polvilho. Às vezes compro amendoim em grão para mim estar torrando em casa. Polvilho já falei, né? Farinha de trigo, farinha integral, fubá, amido de milho. Às vezes compro creme de leite, leite moça. Isso não é sempre. Você não vai encontrar sempre na minha despensa creme de leite, leite moça. Só em momentos exclusivos que eu possa estar fazendo um bolo com cobertura, só nesses momentos. Vai encontrar de enlatados atum e sardinha. Esses são os enlatados que eu mais utilizo. Que eu acho eles práticos para mim estar fazendo sanduíche natural. Então você vai encontrar óleo, azeite de oliva extra virgem, pomodoro pelado, palmito e azeitona, água mineral e água de coco. É isso que você vai encontrar na minha despensa. E alguns biscoitos como creme cracker, o meu filho gosta de cookie, o meu marido de biscoito de maisena, somente esses itens. Então, no intuito de satisfazer a minha despensa pequena, eu fiz uma única despensa com várias prateleiras e 2 gaveteiros, onde eu já mostrei, eu vou estar colocando até aqui em cima a organização da minha despensa. E para isso eu utilizo também bandejas de acrílico, caixinhas plásticas que ajudam a estar organizando essa despensa. Então, são indispensáveis esses pequenos objetos, como organizadores, caixas, para uma despensa organizada. Essas são as ideias de organização para minha casa, que eu vou estar deixando para vocês e que pode estar ajudando no seu dia a dia. Aqui são alguns potes que eu estou colocando os grãos para mim estar reposicionando a minha despensa. Deixa eu pôr o arroz integral aqui. Então eu coloquei aqui o arroz branco, arroz integral, arroz de risoto e arroz japonês. Só tem isso aqui. As bandejas de acrílico ajudam a organizar a despensa e disponibilizar tudo separado.
Aqui no outro gaveteiro eu coloco as pastas, colocando feijão, polvilho, pipoca e outros grãos. Dia de organização, dia de limpeza dos potes, das prateleiras da despensa e também dos gaveteiros. Depois que eu limpei tudo, limpei também os tapetes, aí eu comecei a limpeza também, que eu não filmei, dos potes e a secagem dos potes, para depois estar disponibilizando todos os grãos. Ainda comprei com validade 8/24. Como vocês veem, eu quase não tenho lataria. De lataria, eu só utilizo mesmo atum, sardinha e milho quando eu não encontro o milho fresco. Então é isso. E de vez em quando, leite moça e creme de leite. Não gosto de consumir sempre leite moça e creme de leite. Isso é esporadicamente quando eu tenho que fazer uma cobertura de bolo de chocolate. Aqui em casa eu gosto também muito de reaproveitar potinhos de geleia, alguns potinhos que eu acho bonito. Sempre gosto de remarcar na parte do fundo a data de validade e o que é o produto. Acho muito útil aquelas canetas semi-permanentes. Eu gosto de estar utilizando a semi-permanente, porque aí eu retiro a cada lavagem. Não está tão bonito, mas o que interessa é que está tudo limpinho. Por que eu falo que não está tão bonito? Porque eu reutilizei os potes que eu tenho e os potes são variados. Potes no fundo azuis com arroz de vidro, que é do IKEA, quando eu morava na Itália, alguns potes herméticos de plástico e outros de vidro. Então é essa mistura. Eu gosto de separar também um gaveteiro somente para o café da manhã. Isso facilita para a gente estar buscando o que a gente quer, como café, chás.
açúcar, aveia, granola, cacau 70%, canela, o que eu coloco também é erva doce. Todos esses itens para o café da manhã. E até o próximo vídeo.